Bom, vamos lá, segundo ano, continuando então, nós estávamos falando de máquinas térmicas e eu quero saber o rendimento dessas máquinas. Mas para saber rendimento, eu preciso entender trabalho. Por quê? Porque o trabalho que é a energia útil. Então o que a gente quer? Eu pego carvão, meto fogo no carvão, aqueço a água até ela virar vapor. A partir do momento que ela vira vapor, ela consegue se expandir. Se aumentar a temperatura, ou se contrair, se diminuir a temperatura. Na página 7, tem o desenho de uma máquina térmica aqui. Inclusive o exemplo dos tijolos eu peguei do livro. Eu tentei desenhar aqui, não consegui, mas é essa figura aqui, ó. Então, olha lá, eu forneço calor, isso daqui se expande e leva os tijolos lá para cima. Aí eu estou tirando os tijolos, eu já apago, porque tudo é muito lento, classe. Não é uma transformação adiabática, é uma transformação aqui nesse caso isovolumétrica. Então, olha lá, ó. Primeiro aquece a água, e a água virou vapor, o volume só vai mudar quando a pressão for muito grande. Então, no começo, a pressão está aumentando, a temperatura está aumentando, mas o volume permanece constante, até porque eu vou ter peso do tijolo aqui em cima. Aí, a pressão fica tão grande, mas tão grande que começa a subir, mas não é de uma vez, é lentamente. Subiu, chegou lá em cima. Aí a gente desliga esse fogo aqui, ó, desliga esse fogo e começa a tirar os tijolos. Desligou o fogo, começa a acontecer o quê? Diminuir a pressão. Então, olha lá, ó. No começo a pressão se mantém constante. Quando chegou lá em cima, ó, a pressão constante. Mas logo depois, ó, aqui embaixo, ó, a pressão começa a diminuir. Por quê? Porque eu apaguei o fogo, estou jogando água, alguma coisa assim. A pressão lá dentro começa a diminuir. O que acontece com o volume? Começa a diminuir também. E a máquina volta para o seu estado original. Então, olha lá, ó. Trabalho. Um ciclo é representado pelo diagrama P por V. Máquinas térmicas operam em ciclo até hoje. Carro é uma máquina térmica, só para vocês terem ideia. Óbvio que é uma máquina térmica muito mais avançada do que aquela época, mas é uma máquina térmica. Não usamos mais carvão, mas usamos gasolina. Carro, automóvel, que a gente usa normalmente, metrô, trem, tudo isso são máquinas térmicas até hoje, turma. Até hoje, tá bom? Toda máquina térmica opera em ciclos. Então, olha lá, começo aqui no A, com uma pressão baixinha e um volume pequeno. Aí, a primeira coisa que acontece, ele aumenta a pressão. Então, começa a aumentar a pressão, só que o volume é constante. Chega uma hora que a pressão está tão grande que o volume não consegue mais ficar constante, ele empurra o pistão. Expansão. Chegou aqui, eu começo a reduzir a temperatura dele. Reduz a temperatura, até aqui a pressão é constante. Daqui a pouco a pressão ela fica tão pequena, mas tão pequena que começa a cair. Então, ó, cai a pressão. Caiu a pressão, o volume diminui. Tá bom? Então, ela opera em ciclos, né? Então, ó lá. Primeiro passo, começo a aquecer. Começo a aquecer, começa a aumentar a temperatura. E começa a aumentar a pressão. Então, ó lá, aumentou a pressão. Aumentou a pressão, o volume não aguenta. Então, expansão do volume, lentamente. Expansão do volume. A temperatura permaneceu a mesma, a pressão permaneceu a mesma. Chegou aqui, a gente desliga. Desligou, começa a cair a pressão. Caiu a pressão, chegou num certo patamar, a pressão está tão baixa que não aguenta mais o peso do próprio pistão. Aí o volume começa a diminuir, tá bom? Então toda a máquina térmica opera em ciclos. Então se vier um gráfico, como que eu calculo o trabalho desse ciclo? A área do ciclo. Então a área desse quadrado aqui no meio. Tudo bem? Então calculou a área desse quadrado, eu calculo o trabalho. Como uma máquina térmica opera em ciclos, ao retornar ao ponto original, não existirá variação de energia interna. Claro, né, classe? Variação de energia interna é quando tem uma variação. Se ele sai do ponto A e chega no ponto A,
não vai variar nada. Pressão, temperatura e volume no ponto A é sempre o mesmo. Então ele sai do ponto A, aquece, faz todo o ciclo. Quando ele chega de novo no ponto A, ele está de novo na mesma pressão, mesmo volume e mesma temperatura. Então o nosso ΔU é zero. Que não era trabalho mais ΔU? Se o ΔU é zero, qual outra forma de calcular aqui o meu trabalho? O Q do ciclo é o trabalho do ciclo, que é quantidade de energia, né? Então essa daqui, ó, é um outro jeito. Já vimos dois. O trabalho também pode ser medido como a diferença entre a energia fornecida e a energia cedida. Porque, olha lá, jogo energia via carvão, né? Fonte quente. O sistema, né, o meio ambiente ou tanque de água tira a energia para poder acontecer isso aqui, ó, para poder reduzir a pressão e, consequentemente, reduzir o volume. Então, aqui, ó, fonte quente. Aumenta a pressão, aumenta o volume. Aqui, fonte fria. Reduz a pressão e reduz o volume. Então, olha lá, fonte quente, ele está dando energia para o sistema. Fonte fria está tirando energia do sistema, mas nunca isso daqui nunca acontece 100%. Tudo que eu dou, eu perco. Uma parte vira trabalho. Uma parte dessa energia vira trabalho. Então, aqui é tudo que eu estou dando. Aqui é tudo que eu estou retirando. Tem um saldo aí. Tem um saldo. Esse saldo é o trabalho. Então, o que é trabalho? É o que? Recebido da fonte quente, menos o que? Cedido para a fonte fria. Tá bom? Agora sim a gente pode entender o que é rendimento. Rendimento é essa letra esquisita aqui, ó. É um N mais estilizado, digamos assim, ó. É a energia útil, que é o que a gente vai usar, sobre a energia total. Pode ser medido assim, ó. Trabalho sobre o que? Recebido. Isso daqui vai ser uma fração, tá bom? Que vai acabar virando uma porcentagem mais para frente. E pode ser 1 menos que cedido sobre o que é recebido. O que é que é cedido sobre o que é recebido? É o que eu não usei. É o que ele retirou. É o que da fonte fria. Então, 1 seria 100%. 100% menos o que eu não usei, eu tenho o meu rendimento daquilo que eu usei. Ou trabalho, que é o que eu usei, sobre o total. Sempre que eu faço alguma coisa sobre o total, eu tenho uma porcentagem dessa alguma coisa. Trabalho não é a quantidade de energia que eu usei para o movimento. Então, trabalho sobre o que total, que é o que recebido, ó. Trabalho sobre o que total é o rendimento do que eu usei. Que cedido sobre o que total é o rendimento sobre o que eu não usei. Então eu faço 1 menos ele. Deu para entender? 1 é 100%. Menos o que eu não usei. Eu tenho rendimento. Ou eu já calculo direto o rendimento, como trabalho sobre o que total. Depende dos dados que ele der no enunciado. A gente pode usar essa ou essa, tá bom? Então, de novo, dá uma pausa. Copiou.